Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E o filme que nós vamos falar hoje, eu preciso dizer que ele é um romance bem tradicional, ele é amado por todos e o feminismo não estragou ele pra mim. A gente vai falar sobre o filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Eu vou tirar esse óculos porque eu não consigo ver nada. Que é um romance de 1999 que tem como protagonistas a Julia Roberts e Hugh Grant. E é um romance perfeito pra você que gosta de filme Água com Açúcar. Água com Açúcar mesmo. Inclusive, sabe aquele finalzinho da Água com Açúcar que vira meio que uma geleia de açúcar cristalizada que não derreteu? Então, essa é a personificação desse filme. Mas o feminismo não estragou esse filme pra mim porque ele é um filme muito justo. É o primeiro filme da década de 90, estilo comédia romântica, que eu vejo a mulher fazer o papel de cafajeste. Enquanto o Hugh Grant é a mocinha iludida, que não é como as outras garotas, completamente apaixonada, que ignora todas as red flags da protagonista. Só que a personagem que faz a Anna, Julia Roberts, ela simplesmente não quer se comunicar. Então no vídeo de hoje, eu vou passar pra vocês lições de comunicação, pra você perceber quando alguém está propositalmente não se comunicando com você. Pra você saber que é golpe, pra você não investir naquela amizade, pra você ver que é hora de se afastar daquele parente, sabe? Não fazer aquele conhecido virar amizade. Mas antes, temos a nossa galinha Dia dos Pais, né? Eu ontem fui comprar umas coisas e eu encontrei no 99, na seção de pet shop. Então, eu vou... Prendi coisas. Assim, bombom não ficou porque ela não tem pescoço. Ai, perdendo tempo. Eu acho que se eu fechar aqui... Isso que eu tô atrasada no cronograma de gravação e eu tenho que publicar esse vídeo hoje! Que daí ela vai ter uma gravatinha assim aqui. O que vocês acham? Ficou bom? Não sei se ficou bom. Tá. Agora parece que ela tá tirando a roupa. Parece que ela tá fazendo strip. Tá, ela vai ficar hoje de gravata porque eu comprei. Depois eu vejo como eu deixo isso melhor. Ou eu uso a gravata borboleta mesmo, mas enfim. Voltamos ao filme oficialmente agora. O filme começa mostrando como a Anna, que é a atriz vivida pela atriz Julia Roberts, mostrando como ela é incrivelmente famosa. E eles fazem isso usando cenas do tapete vermelho de verdade da Julia Roberts pelo decorrer da vida e mais uns flashbacks de filmes que ela gravou. Em contraste, nós temos o William, vivido pelo Hugh Grant. Ele mora num bairro chamado Notting Hill, que é um bairro super pitoresco, assim, super turístico, que tem feirinha, tem restaurante, tem várias coisas. E ele é dono de uma livraria que vende exclusivamente livros de viagem. Livros de viagem que nem são de boa qualidade e que nunca deram lucro pra ele. Por que não pode dar lucro? Porque ele é a mocinha do nosso filme e ele tem que fazer alguma coisa que não faz sentido, né? Mudar o nicho? Não. Vender mais livros de viagem? Não. Ele precisa dessas características para ele não ser como os outros ingleses. Então, eles têm uma livraria que só vende livro de viagem, que nunca deu dinheiro, e ele mora numa casinha azul, que é muito famosa, uma casinha da Porta Azul, que é a casa que ele comprou com a esposa dele antes de largar ele pra namorar com um cara que parece com o Harrison Ford. No lugar da esposa, mora com ele o Spike, que é um moço que não tá nem perto da sanidade, assim. Ele viu a sanidade e saiu correndo. Ele tá uns 3 graus, assim, longe da lógica. E ele tá indo num date e ele pergunta, eu vou num date, você me ajuda? Qual roupa é melhor? E ele tem camisetas temáticas que todas são incrivelmente machistas, até que tem uma que é menos pior e o William fala, isso daí pode, mas ele vê que atrás tem escrito um negócio pior ainda. E daí, quando ele tá vendo o prejuízo dele, conversando com um amigo que também é funcionário e tomando café, chega a Anna, escondidinha, discreta, com essa roupa aqui, bem fechada, bem não tentando puxar assunto, bem não tentando mostrar quem ela é, celebridade famosa. Hugh Grant, que não é como os outros garotos, ele não tem essa coisa de ficar vendo filme popular, sabe? Ele não entende como funciona Hollywood, ele não fica sabendo de nada de celebridade. Então ele não reconhece ela a primeira vez que ela entra. E eles têm uma conversa super bonitinha. A dinâmica dos dois é muito boa. Isso não tem como negar. E a Julia Roberts é uma atriz foda nesse filme. Inclusive, o que faz todo mundo amar esse filme e não prestar atenção no que ela faz é o fato de ela ser tão encantadora, e tão carismática, e tão simpática, e tão bem feita. Mas ela chega, ela pergunta sobre o quê, daí fala que os livros de viagem são meio que ruins, assim, tem uns que são autografados, e que se ela quiser, ela fala, daí tem um cara roubando um livro de viagem, na loja dele, roubando um livro de viagem, e ele vê na câmera de segurança e tenta falar, olha, eu vou chamar a polícia, você tira esse livro que tá no meio das tuas pernas aí, dentro da tua calça. E daí ele reconhece a Anna e fala, Anna, me dá um autógrafo, e ela autografa dizendo, abraços, você deveria estar na cadeia, porque você roubou um livro. E ele ri horrores, daí ele percebe que ela é famosa, ele é todo simpaticão com ela fala tipo, massa, tchau, fica bem. E vai embora, não está se importando com ele. Ele toma o café com um amigo,
o café acaba e eles, como não tem nada pra fazer, ele fala, vamos tomar um suco de laranja? E ele vai comprar esse suco de laranja, só que ele só compra um. Não achei muito amigável da parte dele, já que o outro trouxe 2 cappuccinos. E ele acaba esbarrando na Ana de novo, porque ele é todo estabanado, mancha tudo a roupa dela, sabe? E daí ele fala, ai meu Deus do céu, você não quer ir lá em casa pra você trocar de roupa? Eu juro que é rapidinho, você não vai se assustar. E ela não quer ir muito, mas no final ela acaba indo. Ela pergunta qual longe é? Ele fala, é ali. Ela, ali quando? Literalmente, ali. Ela fala, tá. Ela sobe lá, troca de roupa, porque ela tá fazendo compras, então ela tem outras roupas. Ele tenta ser o mais fofo do mundo, mas como ele é a mocinha do filme, ele não consegue, porque ele é estranho, então ele fala demais, ele não sabe como usar as palavras, e ela tá tipo, massa. Tá bom, tá bom. E daí ele olha pra ele e fala, você não quer sair algum dia? Daí ela fala, não quero, obrigada, tchau. E ela vai embora, mas ela volta porque ela esqueceu uma sacola, e daí ela dá um beijo nele, e fala tchau. Um beijão, assim, tipo, ele fica erradíssimo. E ela pede pra ele não contar nada pra ninguém e vai embora. Lição número 1, pra saber se a pessoa está propositalmente não se comunicando com você, sinais misturadas. Ela falou pra ele que não estava interessada. Ela foi indiferente às conversas dele. E daí ela entra na casa, dá um beijo nele, não explica mais nada e vai embora. Deixando o pobre do William completamente desorientado da cabeça. Naquele momento ele se apaixonou por ela como ele nunca se apaixonou por ninguém antes. Ele até tá vendo os filmes populares dela e se iludindo e pensando, ela é tão perfeita, tão linda. E estranhamente o colega de casa dele fala, nossa, tantas pessoas sonhariam em poder beijar essa mulher, né? Daí ele fala, E o Hugh Grant tá muito melhor que antes, porque agora ele tá de óculos. E aquele homem com aquele óculos, gente do céu, que homem fofo nesse filme. Ele é tão amorzinho. Isso me lembra a melhor história do Hugh Grant da vida, que eu já falei em outro vídeo, que é o rebranding dele. Para quem é novinho e não sabe, eu não vi o outro vídeo que eu falei isso, o Hugh Grant, ele era o grande britânico romântico. Ele era o último britânico romântico nas comédias românticas. Ele era super sensível, ele chorava, ele sofria, ele sentia mais que todo mundo, ele era mocinha num filme de comédia romântica. E na década de 90, ainda tinha muito aquilo do ele é igual os filmes. Então você vê as entrevistas dele na década de 90, ele tá todo tipo, o filme é realmente muito romântico. Ele é muito centrado, assim, ele é muito do bem, ele é muito igual ao personagem. Porque na década de 90 a gente não tinha essa ampla exposição que nós temos agora, porque agora o ator tem 70 redes sociais diferentes. Quando ele vai divulgar um filme, ele tem que fazer um TikTok, ele tem que fazer um Reels, ele tem que fazer um monte de coisa. A gente sabe muito mais da vida pessoal dos atores, o que deixa muito mais difícil você criar essa ilusão de rapazinho perfeito que o Hugh Grant tinha e outros atores tinham na década de 90. Acontece. Fazem isso também, você vê, vira e mexe, você vê ator e atriz casados se abraçando demais em premiere de filme. Então, é para iludir a gente achar que eles tiveram alguma coisa e querer assistir o filme porque é mais parecido com a realidade. Isso é tradicional. Mas, nos anos 90, a imagem do Hugh Grant inteira girava em torno disso. De ele ser o bom rapaz, de ele ser apaixonado do bem, não ser como os outros rapazes, ele se importa, sabe? E daí, a polícia encontrou ele no meio da rua, recebendo um bola-gato de uma moça que trabalha com isso. E eles só descobriram isso porque o pé dele apertou, eu acho que acidentalmente a buzina ou a luz, alguma coisa deu sinal e ele tava no meio da rua e ele foi preso por atentado violento ao pudor. E ele era casado, tá? Ele era casado com uma atriz muito bonita e muito famosa no Reino Unido, que é a Elizabeth Hurley. Então, ele, de garoto do bem, bonzinho, ele passou a ser um grande bad boy. Tem a foto dele na cadeia, que é um mugshot. Ele tá lindo no mugshot, mas, tipo, caiu a casa dele. Só que daí o que eles fizeram? Depois disso, o Hugh Grant deixou de ser o amorzinho, o garotinho do bem e virou o safadão, o orgulhoso, o engraçadão. E ele conseguiu se reposicionar dentro das comédias românticas, o que é incrível. É fascinante como ele conseguiu fazer isso facilmente e ele mudou completamente a personalidade dele e ele mostrou quem ele realmente era nas entrevistas. Agora que ele tá mais velho, ele tá num foda-se, que ele fez o Palumpa no filme do Willy Wonka, perguntaram, mas qual que foi a sua motivação? Ele fala, dinheiro. Eu fiz por dinheiro. E outras coisas que eu fiz também foi por dinheiro. Eu tenho muitos filhos agora e eu preciso pagar a escola desses filhos. Então, dinheiro. E ele fala assim, tipo, não vi o filme, não assisti, não quero saber, não me importo com quem atuou comigo. Agora ele é ele mesmo e ele continuou mantendo a carreira dele mesmo com um escândalo desse. E daí ele tá trabalhando, triste, e daí ele vê um ônibus adesivado dela, triste, e ele pensa, nossa, aquele beijo foi tão único e especial, ela é a mulher da minha vida, pena que ela é a mulher mais famosa do mundo. E daí ele fica triste, e daí ele vai tomar sol com o colega de casa dele, e o colega de casa dele fala que alguns dias atrás, uma moça americana ligou
ligou, chamada Ana, dizendo pra encontrar ele no hotel que ela tá, no Ritz Hotel. Só que ela deu um sobrenome diferente, porque ela é famosa, que as pessoas não podem saber. Só que o colega de casa não lembra o sobrenome, então ele liga pro hotel e ele começa a perguntar nomes aleatórios, até que o colega de quarto lembra que é Flintstone, Ana Flintstone. E daí ele fala, tá bom, já vou passar pra ela. Ele consegue falar com ela e pergunta se eles não querem tomar um chá depois, porque esse filme tem quase a obrigação judicial de usar todos os estereótipos britânicos do mundo. Então ele fala, vamos tomar um chá? Ela fala assim, venha no hotel às 4 horas da tarde. Só que o que tá acontecendo no hotel? Tá acontecendo uma coisa chamada junket, que é quando eles pegam os atores, colocam eles numa sala, num quarto assim de hotel, e os jornalistas daquele país vão fazendo um rodízio. Cada um tem tipo 5, no máximo 10 minutos pra falar com os atores, e eles ficam o dia inteiro trancados naquela sala sem janela, respondendo as mesmas perguntas o tempo todo. Tem uma fila de jornalistas, ele não sabia disso. E daí a moça que tá organizando o jornalista pergunta, mas de qual revista você é? E daí ele vê uma revista na frente dele e fala que ele é da revista Cavalos e Cães de Caça. E ela fala, tá bom. Beleza. E ele fala, ó, meu nome é tal e ela tá me esperando. Quando ela chama ele, ela tá super feliz de ver ele. Ela fica tipo, yeah. Só que o produtor do filme vive entrando na sala e ele tem que fingir que ele sabe alguma coisa do filme, mas ele não sabe nada do filme porque ele não assiste essas coisas. Então ele começa a perguntar as coisas e ela tipo, Ele fala, tem cavalos no seu filme? Dela, não, porque o filme acontece no espaço. Ele terá cavalos nos próximos filmes dele? Não, porque vai acontecer no submarino. É uma dinâmica muito boa. Esse pedaço do hotel eu acho divertidíssimo. E daí ele olha pra ela e fala, você tem algum compromisso hoje à noite? Dela fala, tenho sim. Eu te chamei aqui pra te pedir desculpas pelo beijo. Foi completamente inapropriado e não significa nada dele. Tá bom, então. Massa. Só que a organizadora faz ele fazer uma entrevista com todos os atores. O segundo ator que ele entrevista não fala inglês. E ele precisa de um tradutor pra conversar com ele. Como é que esse homem fez um filme todo americano sem saber uma palavra de inglês? Palavra nenhuma? Estranho. E daí ele entrevista a criança do filme. E essa criança já fez 22 filmes. E ele pergunta qual que é o ator preferido pra ela trabalhar. Ela fala Leonardo. Daí ele fala Da Vinci. Porque lembra? Ele apenas consome conteúdos que elevam. Ele entende de cultura. Ele não entende de filme. Daí ela fala, não, DiCaprio. Daí ele deve ser um bom diretor, então, hein? Porque ele não sabe dessas coisas, tadinho. Quando ele tá indo embora desiludido, porque a mulher deu um fora nele, ela volta a falar com ele e fala, não. Sabe uma coisa? Eu tenho tempo. Eu tenho tanto tempo. Eu quero sair com você. Dele, tá bom. A gente pode jantar. Daí ele fala, hoje não dá. É a janta de aniversário da minha irmã mais nova. Daí ela fala, me leva. Você quer ir junto? Quero, me leve. Eu quero muito ser seu date no jantar familiar. Isso vem nossa próxima lição sobre alguém que não quer se comunicar propositalmente. A pessoa faz as coisas sem medir as consequências. Segundo date, ela é uma celebridade. E ela inventa que vai almoçar e conhecer a família inteira dele. Coisa que ia demorar muito mais em outro contexto. Mas ela decidiu o que ela quer, sem pensar nas consequências. Os próximos passos que ela vai dar, vão ver que ela realmente não pensou nem nas consequências e também não pensou nele, né? Chegando no jantar, toda a família fica tipo, eita, você trouxe essa mulher que é muito famosa aqui pra ser teu date? Chega a irmã mais nova dele, que se chama Rony. E eu não sei o que ela fez pra produção pra deixarem ela usar aquele cabelo. Aquele cabelo tem cara de vingança. E se vocês falarem, Neura, usava cabelo assim na década de 90, não usava, tava lá, não usava. E se usava era uma versão melhor que aquilo, porque o cabelo dela tá desgrenhado. Aquela cor é a água de salsicha. Ela deve ter comprado, tava na etiqueta da tinta, água de salsicha, que é exatamente o fundo de cor dela. Ela parece uma grande salsicha em cor. E ela não tem também aquela coisa com a realidade. Ela fica super feliz de encontrar a Ana e todo mundo acha fascinante. E tá todo mundo se divertindo e rindo. E daí tá acontecendo o jantar e tá tocando uma música bem alta. A trilha sonora desse filme é bem alta, assim, ela é boa, mas você percebe que ela tá lá. E ela tá olhando pra dinâmica familiar do Iggy e pensa, nossa, que legal uma família, né? Imagina que loucura ter uma família. Ela tá tipo, num jantar que tem um número completamente estranho de vela. Tem tipo 12 velas no jantar. Eu vou pôr a cena aqui. Contem as velas. Só que a luz tá acesa. Por que eles precisam de... Não é vela aromática, é vela. Muita vela. Faz sentido. Mas tá. Tem um momento que um homem tenta dar uma de bonzão pra ela, falando que ele trabalha no mercado de ações, perguntando se ela é matrizinha e quanto que ela ganha. Daí ela fala que ganhou 15 milhões no último filme, daí ele fica quieto. Engraçado. Daí tem um momento dela bonita, admirando a família, e daí passa pra depressão. Outra coisa desse filme, eles não tem nenhum dodge pra depressão. Porque das pessoas da mesa fala, cara, você tá aqui pra mostrar pra gente como nós todos somos uns fracassados, né? Ela fala, não é assim. Daí ele fala, então tá, vamos fazer um jogo. Esse é o último brownie na mesa. Quem contar a história mais triste de vida, ganha o último brownie. Primeira história é engraçadona. É o cara das ações, fala que ele trabalha no mercado que ele não compreende, todo mundo em volta dele é promovido e ele não. Ele não namora ninguém desde a adolescência e cada dia que ele acorda ele tá mais gordo.
Ok, engraçadão, né? Daí o segundo também fala que trabalha num emprego que não vai ter lugar nenhum, ganha pouco, e o namorado é maluco. Tá bom. Tar tá sendo sediado na casa da melhor amiga do Wigan. E ela é cadeirante. E daí ela fala, há 18 meses atrás eu tive um acidente que me fez ficar paralisada e nós não podemos ser filhos. E ela faz isso com uma atuação boa. A cara de desilusão dela é forte. Daí você fica, eita. E daí a Julia Roberts vem com um no reverso, assim. Ela fala, eu também tenho história. Esse momento é muito importante pra nós não odiarmos a personagem. Ela explica que ela tá numa dieta eterna desde os 19 anos, então ela tá 10 anos sentindo fome. Todos os namorados dela não prestavam. E um, inclusive, até bateu nela. E toda vez que o coração dela é quebrado, toda a mídia transforma isso em notícia e entretenimento. Ela teve que fazer 2 cirurgias plásticas pra ficar com o rosto do jeito que tá agora. E um dia a beleza dela vai embora, as pessoas vão perceber que ela não é uma boa atriz, e daí ela vai virar uma senhorinha triste, que você vai olhar pra ela e pensar, nossa, ela parece com aquela atriz que um dia foi famosa. O clima foi oficialmente pesado, né? A moça cadeirante infértil, e daí ela desce mais o nível ainda. Você fica, eita porra! Só que ninguém acredita nela, todo mundo faz um e ela ri também, eu falei que eu tava brincando e tal. Então, nesse momento, a gente vê que ela é traumatizada, ela já se fodeu muito nesse mercado. Ela não tem um bom passado com homens, tipo, os homens não trataram ela bem, e ninguém entende a dor dela. Ninguém entende a solidão dela, porque todo mundo ri quando ela fala de verdade o que ela sente. Importante isso vai dar humanidade pra todas as cafajestadas que ela fazer. Eles saem do jantar, invadem propriedade particular no jardim, vem um banco homenageando 2 pessoas que ficaram juntas até a morte. Ela fala, meu Deus, é verdade, algumas pessoas ficam juntas até a morte. Senta no banco dos falecidos, olha pra ele e fala, você tá aqui comigo. E daí toca uma música muito alta, muito romântica, pra gente pensar que esse momento é muito ótimo, muito romântico, que realmente parece muito ótimo, muito romântico. No outro dia, eles vão no cinema, e ele não é como os outros garotos britânicos, né? Ele é estabanado e esquecido. Então, ele não consegue achar o óculos dele e vai no cinema com óculos de mergulho que tem o grau dele, porque ele precisa ver os peixes debaixo d'água, então o óculos já tem o grau. Depois disso, eles vão jantar. No jantar, tá indo tudo bem, até que, incrivelmente, 6 homens estão na mesa ao lado falando sobre atrizes. E eles começam a falar da Ana. No começo é bonitinho, falando que acha ela bonita, mas daí eles começam a falar que ela é meio prostituída, assim. Eles falam que ela é bem prostituída e que ela tem um olhar de safada. E que ela nem é boa atriz. E daí ela fica triste e fala, tá, vamos embora. O William tenta defender ela de uma maneira muito britânica. Ele chega e fala, com licença, isso que vocês estão falando daquela jovem senhora não é correto, vocês não deveríamos falar assim das pessoas. Daí eles falam, já. Daí a Ana volta e chama eles de pinto pequeno e sai. E daí ela fica toda, tipo, ai, eu não devia ter falado isso, meu Deus, eu sou muito descontrolada. E daí, não, você foi ótimo. Realmente, ela foi ótima. Os dois estão caminhando novamente, tem uma coisa que tem nesse filme, é caminhada, eles gostam bastante de caminhar. E daí, ela dá um beijo nele e fala, você não quer subir? Vamos subir. Daí ele fala, lógico, vamos subir muito, não. Me dá 5 minutinhos. Quando ele sobe atrás dela, ela tá com uma cara assustada e fala, então, você precisa ir embora agora. Daí o quê? Ela, meu namorado tá aqui. Daí ele fala, E daí o namorado é todo metidão, assim, ele também é ator. O namorado dela trata o Hugh Grant como funcionário, porque ele diz que é funcionário. Faz ele pegar os pratos sujos, pegar o balde de champanhe vazio e junta a Ana e dá um puta de um beijo nela na frente do William, que sai completamente destruído, súdido, deprimido. E daí ele faz o quê? Ele vai caminhar depressivamente. Sinal número 3 para perceber que alguém não está se comunicando propositalmente. Ela tem um namorado e não te conta. Eu acho que ela não quer se comunicar mesmo quando ela faz isso. Só acho, assim. Namorado, namorada, namorada. É um sinal bem importante. Enquanto o William caminha, daí passa outro dia, ele sai caminhando. E assim, esse filme tem 2 horas e 3 minutos. Ou 2 horas e 23. Uma coisa assim. Esse filme teria 45 minutos se o William decidisse não demonstrar os sentimentos dele através da caminhada. Ele tá triste, ele vai caminhar tristemente. Ele tá inspirado, ele vai caminhar inspiradamente. Ele quer pensar na vida, ele vai refletidamente caminhando. Ele caminha muito nesse filme. E daí ele caminha tristemente, vai pra casa. Ele assiste o filme de ficção científica dela, que ele nunca assistiria antes, porque ele não é esse tipo de pessoa. Ele assiste também na fossa, depressivamente. Ela tá usando uma peruca igual a que ela usa no filme do Dia das Mães, sabe?
Não é peruca. Bem legal. Ele tá conversando com um colega de quarto dele, que tá com cabelo agora, que parece que literalmente uma vaca lambeu o cabelo dele. Os cabelos nesse filme são um negócio assim, tipo, os coadjuvantes nesse filme não tiveram direito a um cabeleireiro. Eles acharam alguém na rua e falaram, dá um jeito aí, porque o cabelo dele tá oleoso e lambido mesmo. Você consegue pensar na vaca lambendo e o resultado ser aquilo. Ele tenta se abrir pro colega de casa, ele ignora, ele vai almoçar com a família, e a família inteira sabia que ela tinha namorado, e ninguém falou nada pra ele! Porque na cabeça deles ele também sabia, já que está em todos os jornais de fofoca, mas ele não lê esse tipo de conteúdo. Ele não é como os outros garotos britânicos. Ele não lê nada de fofoca, nada, nem passa perto, nem molhadinha assim. Então todo mundo sabia menos ele, porque ele não lê fofoca. Meio zoado da parte, né? Tipo, alguém não falar assim, tipo, olha, você viu que ela tem namorado, né? E o namorado? Ninguém falando nada. Meio pau no cu da parte deles, mas tá. E daí o amigo, ou talvez irmão, eu realmente não sei quais são os parentescos, decide arranjar novas mulheres para o William, já que passou um tempo e ele tá na fossa ainda. E, como eu falei, a prova de que os coadjuvantes e figurantes todos foram penteados por alguém que deixou na rua. A primeira moça, ela tem um cabelo... Ele é um cabelo cacheado, mas ele é um cabelo cacheado que não foi bem arrumado. Tem nada de errado ser cacheado. O problema é o jeito que eles arrumaram, em combinação com a roupa, em combinação com o olhar dela, que você vê a loucura no olhar dela. Você vê que ela tentou botar fogo na casa dos pais quando era pequena. E depois ele tem um encontro às cegas com uma moça que parece ter uns 45 anos, mas vai com 2 rabinhos de cavalo assim, parecendo uma criança de 3. E ela é crudívera. Ela só come frutas e verduras se forem sem cozinhar, porque ela acha que eles são seres vivos, então matar eles é um assassinato. A terceira moça que ele sai, ele é bem legal. Não tem nada de errado com ela não, mas ele não gosta dela porque ele ama a celebridade que passou várias mensagens confusas pra ele. Daí a gente vê o William triste no sofá, o William triste fazendo a barba, o William triste caminhando até o trabalho. E do nada, a Ana aparece chorando na casa dele, porque quando ela era mais novinha e ela era bem pobre, ela fez um ensaio fotográfico mais adulto, assim. Alguma pessoa da produção gravou o ensaio fotográfico e vendeu para os jornais, e eles reeditaram de uma maneira que parece um filme pornográfico. E ela tá realmente muito triste, muito desiludida. Isso realmente é uma coisa muito triste e ruim. E ela fala, eu não tinha ninguém mais pra ir atrás. Você é minha única esperança, homem, qual eu menti sobre várias coisas e dei muitos sinais confusos. Ele, meu bem, tá tudo ótimo, esqueci já. Ele imediatamente fala, fica aqui, tá tudo certo, não existem erros na sua vida, você é perfeita. Fica aqui comigo. E daí ela fica na casa dele, toma um banho, toma um chá, eles leem juntos, eles têm vários momentos bonitinhos, só que sem namoro, né? Eles só estão tipo amigos. Eles são o número 4 de uma pessoa que não quer se comunicar com você. Ela só aparece quando ela precisa de alguma coisa. Onde que ela tava nos outros meses? Ela esperou isso acontecer pra falar com ele, sabe? E ela fala que pensou nele quando ela tava nos Estados Unidos e toda vez que ela tenta se relacionar com alguém normal, acaba dando merda. Então ela tem muito receio disso. O que faz sentido, é verdade. Apoio, dona Ana. Mas ir na casa dele e ficar alguém apaixonada não ajuda, né? Não ajuda mesmo. Ela fala uma coisa, mas ela faz outra completamente diferente. De novo, sempre nesse filme. Eles conversam sobre uma foto de uma pintura que ela conhece e gosta. Eles falam sobre a bunda do Mel Gibson, que é bonita. E eles vão dormir à noite. Ele vai dormir no sofá-cama e ela vai dormir na cama. E o colega de quarto dele fala assim... Você sabe que ela tá solteira, né? Por que você tá dormindo aqui e ela lá? E daí ele, sai daqui. E daí ela vai atrás dele. E daí os dois cometem o tango do diabo britânico, em Londres. E é super bonitinho, eles acordam super apaixonadinhos, eles têm uma longa conversa sobre por que homens gostam tanto de peito, e ela dá café na cama pra ele, e ela pergunta se ela pode ficar mais um pouquinho, e ele fala, fica pra sempre. Quando ele vai abrir a porta pra pegar o jornal, todos os paparazzi do mundo estão na porta. E daí, a Ana entra e vê que todos os paparazzi estão na porta, e ela muda completamente de personalidade. Ela tem um surto. Ela fala que o amigo dele ligou pros paparazzi só pra conseguir dinheiro. Fala que tem certeza que ele fez isso porque dormir com ela seria a publicidade perfeita. Agora todo mundo vai conhecer a lojinha falida dele. E ele fala, não, da onde que tá vindo isso? Por que você não pode ficar de boa? Amanhã os jornais vão ter esquecido. Ela fala, não, você não entende. Isso que eu fiz aqui vai ficar guardado pra sempre porque os jornais nunca vão acabar. Futuro disse outra coisa, né? E daí, toda vez que eles precisarem falar alguma coisa de mim, eles vão revisitar esse momento vergonhoso, esse erro que eu cometi vindo aqui. E daí ele fala, pois é, esse é um momento vergonhoso pra mim, vai ser uma das melhores lembranças da minha vida. E ela vai embora brava com ele, ela liga pra equipe dela que vai buscar ela e tal. Esse é o número 5 de quando uma pessoa não quer se comunicar com você, ela não mede as palavras na hora da discussão. Porque há 2 minutos atrás ela pediu pra ficar mais um pouco, entregando café na cama pra ele, e no
primeiro sinal de BO, ela já solta todas as armas possíveis. Sim, Julia Roberts, Ana, é traumatizada. Sim, ela tem precedentes pra isso. Mas no caso dele, ele literalmente nunca tentou nada famoso com ela. Inclusive, todas as vezes, ela que surge do nada, ela zoa com a cabeça dele, ela faz o circo e ela vai embora. Todas as vezes. Tipo, ela tinha que ter um pouquinho mais de consideração com ele, sabe? Um pouquinho. Só um pouquinho mais. Já que ele nunca deu nenhum motivo. Se ele pudesse sair do emprego, sentar no chão e ficar olhando pra ela vivendo, ele faria isso. Daí a gente vê a passagem do tempo de uma maneira que é muito legal. É na mesma feirinha, só que faz o que? Caminhando. Porque esse é o rolê dele. Então mostra ele caminhando e as estações mudando e ele carregando o blazer de uma maneira bonita e bela, assim, nas costas, que eu não sei se é confortável carregar o blazer assim. É confortável você colocar o blazer nas costas e ficar segurando ele assim? Ou é só pra não amassar? Homem de terno, respondam isso pra mim, não sei. Passam-se 6 meses em que ele está em total e completa fossa. Desiludido com a vida, desiludido com o mundo. Daí a irmã mais nova consegue o telefone do agente da Ana, que fica em Nova York, pra ele ligar pra ela, já que ele tá claramente sofrendo muito por ela, e ele fala que não. À noite tem uma janta de família, que também eles e a depressão nesse filme, olha, essa janta é pra... Não é a palavra certa de comemorar, mas é pra marcar o evento que um dos amigos dele vai fechar o restaurante dele. Daí, ao mesmo tempo, a gente descobre que o amigo que trabalhava no mercado de ações foi demitido. E daí, a gente também descobre que a irmã dele, Rony, tá namorando com um colega de quarto dele. E ela fala que eles vão se casar e comunica a ele que eles vão se casar, os dois aceitam. As crianças desses dois já vão nascer com o cabelo amaldiçoado. Não tem vitória na vida das crianças que vão nascer. Não tem nada que vá fazer o cabelo dessas crianças assentarem. De coração. Aquilo é maldade. E nessa mesa, uma das amigas conta que ela tá gravando um filme em Londres. E ele vai lá ver, porque ele é iludido nesse nível. Ele é um pouco trouxa, assim. E ele chega todo tímido, todo belo. E ela olha pra ele, ai, você espera um pouquinho, eu já vou falar com você. E daí ele senta, espera, coloca um fone e vê o microfone dela falando. E daí no microfone, ela fala para o colega de trabalho dela que ele é só um cara do passado dela e que ela nem sabe por que ele tá lá. Ele fica triste e vai embora, obviamente, né? E ela aparece toda risonha na livraria de novo. E ele tá tipo... E ela leva de presente pra ele a pintura original da foto que ele tem na cozinha dele, como pedido de desculpa. E daí ele fala, eu ouvi o que você falou. Você falou que nem sabia porque eu tava lá, que eu sou alguém do passado. Eu ouvi no microfone dela. Fala, você acha que eu falo sobre a minha vida pessoal para os atores que eu não conheço direito? O que seria um ponto relevante se não fosse todo o histórico dela? Todo o histórico dela. Fora que isso parece papo de tipo, ai, meu bem, por que você tá curtindo as fotos dessa menina de biquíni no Instagram? E daí fala, nem percebi, eu curti sem querer. Tá doida? Não. Você acha que eu ia curtir? Não, mas por que tem menina nos seus comentários te chamando de gatão? Dela, ai, não sei, ela é doida, não sei o que ela tá fazendo, você tá tentando coisa, meu bem. Sabe esse papo de, não, eu ouvi você falando que eu era só alguém do passado. Ela fala, claro que não. Até parece que eu ia falar a verdade. Não, tava mentindo lá, não aqui. Jamais, jamais, jamais. Nunca menti pra você, né, Wigan? E dele, realmente, nunca, né? Lição número 6 de uma pessoa que não quer se comunicar propositalmente, ela dá umas desculpas esfarrapadas, né? Porque, não, mulher, você tá louca, eu nem vi quem eu curti a foto. Não, claro que não. Não. Não sei quem é essa menina. Não, a minha foto no Tinder, não, cancelei o Tinder há muito tempo. Alguém deve estar fazendo fake, meu. Fica na paz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E que nem ela falando, não, você acha que eu ia falar mal de você pro ator lá longe? Jamais. Olha pra mim, eu não minto, nunca falei nada de errado, nenhuma mentira pra você, nada. Ah, eu esqueci de falar que naquela briga com o paparazzi que aconteceu antes disso, ela fala pra ele que ela ainda tá com o namorado, tá? Ela tá com o namorado. Ela fala, ixi, agora vai ter uma foto minha e eu namorando? Ela fala, você tá namorando? Eu falo pra ele se eles acham que eu tô. E também tem uma hora que, eu esqueci dessas coisas, tem uma hora que ela explica sobre o namorado falando, eu nem sei porque a gente ainda tá junto, parece que a gente tá tão distante. Ela não terminou com ele. Eu te beijei e não te deixei entrar por causa do meu namorado, a desculpa dela é tipo, ai, mas nem sei porque a gente tá junto, sabe? A gente não tem nada em comum mais. É bem papo de, eu tô praticamente divorciado, só falta o papel mesmo, a gente tá morando na casa, a mesma casa só até fechar o mês, mas a gente tá separado. É o mesmo papo. Ele fala que não dá, que é muito pro coraçãozinho dele, que toda vez que ele se apaixona de verdade, ela desaparece, daí ele se desapaixona, dela volta, e ele não vai aceitar esse pedido de desculpa, não. E dela fala a frase famosa do filme, né? Mas que, além de tudo, eu sou apenas uma garota, parada na frente do garoto, com a esperança de que ele ame ela. O que é mentira. É mentira, vou pegar o tablet. A verdade é, ela é apenas uma atriz famosa que beijou ele depois de falar que não tinha interesse. Chamou ele no hotel dela para pedir desculpas sobre
sobre o beijo, mas se convida para um jantar de família. Beija ele de novo, chama ele pro quarto, mas o namorado dela está nesse quarto. Daí ela para de falar com ele, mas surge do nada chorando. Fica na casa dele, mas quando os paparazzi aparecem, ela trata ele mal, fala que ainda tá namorando, desaparece por 6 meses. Ele vai ver ela numa gravação, ela fala que ele não é ninguém importante, é só alguém do passado na gravação. E agora trouxe um quadro de presente e está parada na frente dele, esperando ser amada. Mas ele fala, amada, não vai tá dando não. Beijo. E daí ela sai triste, porque ela perdeu o amor da vida dela e ela não fez nada de errado. Ele vai contar isso pra família, a família toda dele chama ele de idiota, fala que ele não poderia ter feito isso só porque ela tinha namorado? Só porque ela mentiu pra ele? Só porque ela fez ele ficar 6 meses na fossa? Não, ela é muito especial, ela é única, ela merece todo esse amor sim, vai atrás dela. E eles decidem ir atrás dela. E acontece, pra mim, a cena que eu acho mais linda desse filme. Eu amo essa cena. Todo mundo se junta no carro pra ir atrás da Ana. E a moça que é cadeirante decide não ir porque vai atrapalhar a logística, sabe? E daí o marido dela levanta e fala, onde eu for, você vai comigo. E daí ele carrega ela, coloca a cadeira de roda dela no carro, coloca ela no banco da frente e todo mundo vai junto, porque ele não larga dela de jeito nenhum. Porque onde ele for, ela vai junto. Melhor representação. Melhor. Meu casal. Que bonitinha aquela cena. E eles vão no hotel, e daí no hotel eles descobrem que ela tá na coletiva, e daí na coletiva eles entram, e o William fala na frente de todo mundo, pede perdão, pede desculpas, ela aceita o perdão, aceita desculpas, que ótimo, porque é o mínimo que ela tinha que fazer, e eles viram o casal de Margarida. Eles se casam, a gente vê o casamento deles, e ele vira o grande esposo troféu. O que é divertido, né? Ele vai nas aberturas de filme, ele vai no tapete vermelho, ele tá do lado dela pra acompanhar ela, e como ele não tem um emprego relevante ou de sucesso e vive na falência mesmo, por que não, né? Ele não tem nada a perder, nada, que ótimo. E a última cena é eles num parque lendo e ela tá gravidinha e eles estão vivendo a melhor vida deles. Se a gente conseguir mais um filme que a Julia Roberts está lendo um livro no parque junto com alguém que ela tem interesse, a gente consegue fazer uma playlist chamada Julia Roberts sentada na grama com um interesse romântico, porque ela faz a mesma coisa no Linda Mulher. Vocês sabem se tem um terceiro que a gente já assiste, já fecha a playlist. E é isso, gente. Não briguem comigo. Não briguem comigo, não falem que eu não vi o filme direito. O que eu estou contando pra vocês são os fatos do filme, e não o que você sentiu quando assistiu o filme pela primeira vez, tá bom? Não briguem com a tia, até porque vocês viram até o final porque vocês quiserem, vocês são todos masoquistas culturais como eu. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, eu sou tão legal. A gente fala bastante de comédia romântica aqui. Se você gostou desse vídeo e quer desgraçar a vida de alguém, me mostra pra alguém, dá uma olhada na minha descrição. Temos grupo no Telegram, se você quer ser membro do canal. Você pode ser membro do meu canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.